O apóstolo Paulo, nesse texto agora, ele vai continuar dando um pouco do seu testemunho, confirmando a mensagem do evangelho que ele pregava. Se no texto anterior, Paulo, no seu testemunho, ele conta a sua experiência de conversão e de chamado ministerial pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nesse texto agora, Paulo, então ele vai dizer do seu testemunho, do primeiro encontro que ele tem oficial ali com os apóstolos Pedro, Tiago e João, para expor a mensagem do evangelho que ele estava pregando para dar fim à discussão dos falsos irmãos judaizantes. Peço que você nos acompanhe nesse estudo, agora de Gálatas capítulo 2, no versículos 1 até o versículo 10. Eu espero que você seja edificado com mais essa reflexão. Olá, eu sou o pastor Guilherme, pastor da Primeira Igreja Batista em Rafar, e nós vamos agora dar continuidade do nosso estudo do livro de Gálatas, agora no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. E basicamente nesse parágrafo que nós vamos estudar agora, nós vamos aprender que o evangelho pregado por Paulo, ele é confirmado e o seu ministério entre os gentios é reconhecido pelos próprios apóstolos, que já tinham sido comissionados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui logo no início, nos dois primeiros versículos, que Paulo então ele vai a Jerusalém somente após 14 anos a sua conversão. Então lá no versículos 1 e versículo 2 do capítulo 2 nós lemos o seguinte: 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. O que nós vemos agora aqui é uma segunda ida de Paulo até Jerusalém. A primeira ida a Jerusalém, ele vai ali em particular, mas com o objetivo agora, no capítulo 1, de conhecer o apóstolo Pedro, simplesmente isso. E é somente Pedro que ele encontra ali, passa 15 dias com ele. O capítulo 2 começa dizendo que Paulo ele vai novamente para Jerusalém, e agora ele vai acompanhado, ele não vai apenas sozinho, ele leva consigo Barnabé, que é o seu companheiro de viagem missionária, companheiro da primeira viagem missionária. Lembrando que na primeira viagem missionária foi onde Paulo pregou e plantou a igreja na região da Galácia. Então, Barnabé era testemunha do evangelho que Paulo estava pregando. E não apenas Barnabé, mas Paulo também leva consigo Tito, provavelmente com o objetivo de Tito ser uma prova viva de um gentio que se converteu ao Senhor Jesus Cristo somente pela fé. Tito era uma prova viva de que os judaizantes estavam errados e que era possível um gentio, sim, alguém que não era judeu, se converter ao Evangelho de Jesus Cristo sem passar pelos costumes e pela lei, obediência à lei judaica. E Paulo, então, ele diz aqui que ele vai para Jerusalém por causa de uma revelação. A gente não tem o conteúdo específico aqui dessa revelação que Paulo diz aqui, ele não dá os detalhes, o porquê, quem deu essa revelação provavelmente foi Deus, mas qual é o conteúdo dessa revelação a gente não sabe, mas a gente sabe que por causa da revelação Paulo ele vai para Jerusalém para poder conversar ali com os apóstolos, e ele vai ali com o objetivo específico de expor o evangelho pregado aos gentios. É isso que ele diz ali no versículo 2, ele vai por causa de uma revelação para expor o evangelho que ele pregava entre os gentios. E Paulo, ele é focado, Paulo ele não perde tempo com nenhum tipo de distração, principalmente da parte dos seus oponentes, os judaizantes. Paulo diz que ele fez isso em particular, expôs o evangelho que ele pregava aos gentios em particular, para aqueles que pareciam ser mais influentes, talvez ali entre os apóstolos, alguns líderes da igreja, pessoas que eram influentes e que poderiam contribuir talvez de alguma forma
com o Evangelho, com a situação que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Ele faz isso porque ele não queria correr ou ter corrido inutilmente. Ele não queria ter ido a Jerusalém à toa, ele não queria ter ido a Jerusalém perder tempo, e muito menos ir a Jerusalém discutir com os judaizantes. Para ele era uma perca de tempo. Ele queria realmente conversar e expor o Evangelho para aqueles que realmente, se teria alguma coisa para contribuir, poderiam contribuir, que eram os apóstolos de Jesus Cristo. E já de imediato parece aqui que Paulo enfrenta uma possível oposição desses falsos irmãos. Na continuidade do texto, os versículos 3 a 5 do capítulo 2, diz o seguinte: mas nem Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vocês. Possivelmente, quando Paulo chega ali, principalmente com Barnabé e principalmente com Tito, esses falsos irmãos queriam que Tito fosse circuncidado, porque na verdade eles pregavam de forma errada que o cumprimento da lei e de certos princípios e tradições judaicas era necessário para a salvação. Mas Paulo diz que ele descreve esses oponentes de três formas. Primeiro, eles eram falsos irmãos. A palavra que Paulo usa aqui é pseudo-adelphos. Pseudo é o que nós conhecemos, né, na nossa língua. Pseudo, que significa algo que é enganoso, algo de um teor falso, algo que não corresponde com a realidade. O que Paulo está se referindo a esses oponentes é que eles pareciam ser irmãos, mas na verdade eles não eram irmãos em Cristo Jesus verdadeiramente, porque na verdade eles estavam abandonando a suficiência de Cristo para a salvação. Segunda característica que Paulo dá desses oponentes é que eles eram falsos irmãos, eles eram bisbilhoteiros também. Paulo diz que esses falsos irmãos se infiltraram no meio para espionar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. A palavra espionar, a palavra se infiltrar e espionar se remete, né, a um espião traidor que se introduz furtivamente para perturbar a igreja e perverter o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E uma terceira característica que Paulo dá desses oponentes: eles eram falsos irmãos, bisbilhoteiros, eles eram capatazes da lei. Eles espionavam a liberdade que eles tinham em Cristo para reduzi-los à escravidão. Na verdade, o que nós aprendemos aqui com o verdadeiro evangelho é você cumprir a lei. Para ser aceito por Deus é você se colocar sob um jugo de escravidão. E Paulo afirma aqui no final que ele não se submeteu a esses falsos irmãos nem por um instante, isso para que a verdade do Evangelho permanecesse. Paulo não se deteve com eles, Paulo não se submeteu não só a eles, mas o falso ensino, a pressão que eles colocaram ali sobre Paulo, Tito e Barnabé, nem por um instante. E o que nós podemos tirar de lição, né, para nossas vidas é que quando se trata da verdade do Evangelho, nós devemos estar muito atentos e não cedermos um centímetro sequer para que qualquer coisa que pareça o Evangelho, mas que na verdade não verdadeiramente não nos abale, não nos perturbe, não nos incomode também. Nós devemos estar atentos e não ceder, né, nenhum centímetro sequer, para que nada realmente nos abale, algo que pareça o Evangelho, mas na verdade não nos venha a enganar, como estava acontecendo ali com os irmãos Gálatas. E também, por último, aqui nós vemos que Paulo, então, ele recebe a confirmação da mensagem do Evangelho e do ministério pelos já apóstolos, né? Lá na continuidade do nosso texto, de 6 a 10, diz o seguinte: quanto aos que pareciam influentes, o que eram não faz a diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios.
reconhecendo a graça que me fora concedido, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Depois de ouvirem a mensagem da graça que Paulo pregava entre os gentios, Pedro, Tiago e João a reconheceram como verdadeiro e autêntico não apenas a mensagem que Paulo pregava, mas também o ministério de Paulo entre os gentios. Essa confirmação foi selada quando Pedro, Tiago e João estenderam a mão direita a Paulo e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Paulo diz que os apóstolos nada acrescentaram à mensagem. Eles concordaram plenamente em tudo aquilo que Paulo pregava entre os gentios. Eles concordaram que somente a fé em Cristo Jesus é necessária para a nossa salvação. E com isso, nós podemos tirar aqui pelo menos 2 ou 3 lições aqui desse texto. Esse testemunho que Paulo dá dessa sua viagem a Jerusalém, essa audiência que ele tem ali com os apóstolos, deveria tapar a boca desses falsos irmãos que perturbavam a igreja e ao mesmo tempo também corrigir os irmãos ali da Galácia. Porque a mensagem que Paulo pregava e que está registrada aqui nos seus escritos, nos seus livros, ela é verdadeira e ela foi autenticada pelos apóstolos de Cristo e pelo próprio Cristo Jesus. Portanto, ninguém que pregasse um evangelho diferente tinha agora a autoridade, tinha o direito de mudar essa mensagem do evangelho e perverter a igreja de Jesus Cristo, como já estava acontecendo ali aos Gálatas. Portanto, esse testemunho de Paulo aqui deveria ser um testemunho para tapar a boca, calar a boca literalmente, desses falsos mestres que estavam pervertendo e perturbando o Evangelho de Jesus Cristo. Uma segunda lição muito importante que nós aprendemos aqui é que a mensagem do Evangelho ela é supracultural. Há sim apenas um único Evangelho, há apenas uma única mensagem de salvação, mas não significa que o Evangelho não possa chegar a outros países e outras culturas também. A salvação vem dos judeus, porque o próprio Cristo era judeu, resumidamente, de forma geral, mas nós não precisamos nos tornar judeus para sermos salvos. A salvação vem dos judeus, porque Cristo era judeu, mas nós não precisamos nos tornar judeus para sermos salvos. A mensagem do Evangelho, pura e simplesmente, sendo pregada e crida somente pela fé em Cristo Jesus, é suficiente para a nossa salvação. Nenhum outro tipo de costume, nem outro tipo de obediência à lei deve ser acrescentada à nossa fé. E por isso, uma terceira aplicação aqui, uma advertência, um cuidado, um alerta para todos nós. Toda e qualquer pessoa ou igreja que exige que você precise fazer isso ou aquilo para você ser salvo, que você precisa vestir isso ou aquilo para você ser aceito por Deus, ou até mesmo você tem que comer isso, mas não aquilo, você tem que guardar esse dia e não outro para você poder ser salvo, na verdade ele é um falso irmão. Qualquer pessoa que prega que para você ser salvo, você precisa de Jesus, mas também obedecer certos outros tipos de princípios e regras, cuidado. Esse é um falso irmão, ou ele pode ser um falso mestre, um perturbador da igreja, um pervertedor do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Somente a fé em Cristo Jesus e nada mais para a nossa salvação. Somente Cristo e nada mais encontramos a salvação. Somente em Cristo nós encontramos o perdão, somente em Cristo nós encontramos a verdadeira liberdade e a liberdade para sermos santos como Ele é santo. Amém? Continue acompanhando nossos estudos no livro de Gálatas, eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado e edificado por meio da palavra de Deus e do verdadeiro Evangelho. Fiquem todos com Deus.